Olá, gente. Como a gente prometeu, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre o autismo. E para a gente falar sobre autismo, primeiro a gente precisa entender a história. Muita gente acha que é algo recente, o autismo, e quando a gente vai buscar nas literaturas, a gente vê que isso é antigo, né? Então, por volta de 1800, final de 1790, por aí, a gente já teve o primeiro caso descrito hoje na literatura. Mas para a gente falar um pouquinho da história do autismo, vamos começar falando um pouco do significado da palavra, né? O porquê a palavra autismo, né? A palavra autismo, ela vem do grego autós, que significa de si mesmo, né? Na época, ela era utilizada pela psiquiatria se referindo ao isolamento que afetava esses indivíduos. E era, na época, também característico das pessoas que afetadas pela esquizofrenia, que até um tempo atrás o autismo ele era considerado como algumas questões psiquiátricas, né, como esquizofrenia, quando se não tinha ainda tanto dados e estudos. Então a gente vai lá para 1800, quando foi encontrado o menino Vitor. O Vitor, ele foi encontrado em uma floresta. A gente tem aqui a data de 1801, porém tem literaturas que trazem por volta de 1790, alguns anos de diferença. Vitor era uma criança que ele ficou conhecido como menino lobo. Ele foi encontrado no meio dos animais e é uma criança que ela nunca conseguiu ser alfabetizada. É uma criança que, quando ela foi encontrada na floresta, ele foi levado para a sociedade. Ele foi muito estudado, essa criança, na época. Foi tentado ensinar habilidades para essa criança não desenvolvia habilidades. Ele não suportava a roupa, ele arrancava a roupa, enfim. E aí falavam, tinha muitas crenças de que ele foi colocado pequeno na floresta e que os animais criaram ele. Foi surgindo várias hipóteses. Porém, hoje a gente tem nas literaturas de que seria impossível uma criança abandonada, bebê, que fosse ele chegar na idade que o Victor foi encontrado numa floresta. É, e o repertório que ele tinha, ele nunca deixou de apresentar a dificuldade de fala, as estereotipias que ele tinha, a questão sensorial com a roupa, com alimentos, enfim. Então, hoje, quando se pega o caso do Vitor, leva-se a conclusão de que já era uma criança que tinha traços, né, que tinha aí um quadro de autismo, porém na época, 1700, 1800, essas crianças não havia um diagnóstico como a gente tem hoje. Então essas crianças elas eram retiradas da sociedade. Então, se hoje a gente tem uma criança de nível 3 de suporte, uma criança com dificuldade na fala, com toda essa dificuldade sensorial, hoje ainda, com todo o tratamento que a gente ainda tem famílias com crianças que têm toda essa dificuldade, né? Tem criança que a família ainda não consegue sair de casa devido à severidade do caso. E nessa época, 1800 até 1900 e pouco, até recente, essas crianças, esses indivíduos, eles eram retirados das sociedades e internados. Hoje, com o nosso conhecimento, a gente tem o tratamento, né? Mas então, por isso que hoje na literatura se fala que o Vitor é uma das primeiras crianças que é encontrada com um quadro de autismo. Aí, em 1809, John Aslan,
né? Ele escreve sobre as observações da loucura e melancolia, onde ele fala sobre um menino de 7 anos que tinha falta de controle de esfíncteres, o atraso para andar e falar, tinha uma fala inadequada com ecolalia tardia e a distância das outras crianças. Percebe que de 1809 para 1801, quando a gente fala, né, do Victor, 1801 foi escrito, tá? Essa Memórias de Itard, tá? Sobre o menino Victor. Então percebe que é uma pouca diferença. E a gente já tem um outro caso dessa criança descrito. Em 1815, o William ele escreve sobre The Idiot Boy, sobre o amor da mãe que o filho é incapaz de retribuir. Ele escreve, né, ele vai trazendo aqui pra gente sobre uma criança como se ele fosse incapaz de amar a mãe, quando hoje a gente sabe que não é uma questão de incapacidade de amar, mas a gente sabe hoje no autismo que existe uma falha na cognição social, que a gente vai falar mais para frente também. Em 1887, o Henry, ele fala sobre a alienação na infância. No final do século XX, aí a gente começa com as justificativas que começam a dar conforme vai aparecendo, né, os sintomas na criança. Então, na França, eles falavam enfant fadas, que eram as crianças fada. Eles acreditavam que a criança, enquanto ela estava dormindo, ela era trocada por uma fada. E essa criança era diferente daquela que foi dormir. Na Irlanda, eles acreditavam que as crianças eram raptadas pelos good peoples, fadas ou gnomos. E essas fadas, esses gnomos, eles levavam o filho deles e deixava um substituto igual, só que com a personalidade completamente diferente. E que essa criança, ela não teria afeto, ela passaria a gritar, seria agressivo, ia ignorar a mãe, e que isso ia acontecer muito precoce, né? Ainda muito criança, a criança ia ter esses sintomas, porque a verdadeira foi raptada, tá? E exclusivamente meninos. Isso tá no livro do Schwartzen. Ele tem o livro aqui do transtorno do espectro do autismo, tá? Que é do Salomão. Então, essas são uma das histórias que o pessoal começou umas crenças, né? As crenças que começaram a ser desenvolvidas para se justificar o comportamento dessas crianças, que hoje a gente sabe que existe o autismo regressivo, né? Onde a criança ela desenvolve dentro do que a gente espera, né? Dos marcos, ela desenvolve a fala. E aí, por volta dos 2, 3 aninhos, essa criança perde a fala, às vezes ela perde a habilidade motora, ela perde alguma habilidade. Então, hoje a gente sabe que isso é chamado autismo regressivo e acontece principalmente na poda neuronal. Então, essas eram as crenças que se tinha antigamente e até pouco tempo atrás se falava muito sobre a mãe geladeira, que diziam que as crianças eram autistas devido à falta de afeto da mãe, a vacinas, enfim, são crenças que foram criadas para justificar. Aí, em 1943, esse bonitinho aqui, o Léo Kanner, ele é um médico. Ele pega 11 crianças de 2 a 11 anos, onde 8 eram meninos e 3 meninas, onde a característica mais marcante deles era a tendência ao isolamento. E aí veio
ele achou por adequado utilizar o termo de autismo, tá? Porém, vamos lá, necessário deixar claro que a esquizofrenia é uma doença mental, enquanto o autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta o cérebro em fases precoces do seu desenvolvimento, ou seja, a criança ela já nasce autista, tá? Então, doença mental é uma coisa, um transtorno, um distúrbio do neurodesenvolvimento é outra coisa. Aí, em 1944 veio Hans Asperger, tá faltando o S aqui, é um pediatra, e aí ele faz uma tese onde ele descreve sinais semelhantes aos do Kanner, e ele chama de psicopatia autista, e ficou conhecida como síndrome de Asperger. Por muito tempo foi chamado síndrome de Asperger, o que hoje é chamado como autismo de nível 1, tá? Então, as características eram semelhantes com as que o Kanner descreve. A manifestação a partir dos 3 anos, que é o que a gente acabou de falar, quando tem a primeira poda neuronal e quando se tem o autismo regressivo, que ela tem a perda de habilidades. A marcha tardia, né? O desenvolvimento motor geralmente tem um atraso no desenvolvimento motor. A fala precoce, dificuldade no contato visual e graves problemas na interação social. Então, aqui o Asperger, ele descreve as crianças semelhantes, né? Porém, ele percebe o quê? Uma fala precoce, dificuldade de contato visual e problemas de interação social. Aqui, o que ele está descobrindo, né, o que ele está relatando, é o que a gente chamou até tempo atrás, né, de Asperger, que o Asperger, ou hoje o autismo de nível 1, ela não tem atraso na fala. Então, por isso que ele tem aqui fala precoce, tá? Até um tempo atrás, algumas pessoas achavam que era altas habilidades, enfim, não é, tá? A fala foi descrita como robotizada, os interesses restritos, né, por alguma área, que a gente já conhece, isso é comum no autismo, e pouco comprometimento ou nenhum da linguagem cognitivo, tá? Hoje a gente sabe que o nível 1 não tem comprometimento da linguagem nem do cognitivo deles. E aí, em 1980, o DSM-3 e a CID-10 trazia o autismo como transtorno invasivo do desenvolvimento ou transtorno global do desenvolvimento. Até pouco tempo atrás, autismo era englobado nesses 2 transtornos. Hoje existe já no DSM e na CID critérios para a gente fazer um diagnóstico do autismo, e hoje o autismo ele tem o CID próprio dele e ele é separado por níveis de suporte, né? Nível de suporte 1, 2 e 3, que estão todos descritos hoje na CID e no DSM. Aí vem essa fofa, em 1988, a dona Lorna Wing, e ela fala o quê? Que o autismo ele é um transtorno de um quadro multidimensional dentro de um contínuo sintomatológico. Mas, Sheila, o que é isso? Essa figura eu acho que ela descreve bem, tá? Então, quando a gente fala em autismo, a gente tem que pensar o quê? Vamos lá, funções executivas, habilidades sociais, processamento sensorial, comunicação, os interesses restritos, tá? Então, todas essas habilidades e outras, tá? Vão ter algum prejuízo em maior ou menor grau. Então, ela não tem um prejuízo só em funções executivas, só na habilidade social,
só no processamento sensorial, só na comunicação, ela só tem interesse restrito? Não, ela tem um prejuízo em tudo e é para o resto da vida. Então, não é algo que vai passar, né? Então, esse prejuízo ele tem em maior ou menor grau. E isso vai depender do indivíduo, né? Não é, você pode ver que nós não temos um autista, não é igual ao outro, tá? São indivíduos. Por isso se chama espectro, tá? Então, essa figura ela representa aqui pra gente, né, funções executivas. Olha aqui, né, como tá na habilidades sociais, nível 1, 2 e 3, tá? Independente. Então, por isso que a gente fala, tá? Que é um contínuo, tá bom? Mas, Sheila, qual que é a causa do aumento do número de autismo? Por que tanta criança ultimamente? Alguns adultos, adolescentes, por que que vem aumentando tanto o número de casos? Então aqui já fica um spoiler para vocês, que na próxima semana a gente continua e aí a gente fala um pouquinho, tá? Sobre o aumento do número de casos e a gente fala um pouquinho sobre as questões genéticas aí, que eu acho que é bem legal para a gente compreender que não é culpa de ninguém, nem do papai, nem da mamãe, não é culpa de ninguém quando nasce uma criança autista, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui, conhecemos um pouquinho a história do autismo, que eu acho que é muito importante a gente saber. E semana que vem a gente continua, espero que tenham gostado e se gostou, compartilha com a família que informação nunca é demais. Até semana que vem, gente.